possamos desfrutar da bondade da vida, apesar dessas coisas. Sem dúvida alguma, todos nós temos o desejo, né, de vencermos os problemas da vida para termos essa chamada vida vitoriosa, né? Então, talvez a gente pense assim, olha, se não existissem problemas, nossa vida seria uma maravilha. Claro, né? Por isso que alguns perguntam, e aí, amado, tudo bom? E as pessoas respondem, olha, tirando o que não presta, está tudo bom. Né? Então, amado, por que será que nós não conseguimos viver essa vida de uma forma tão saborosa, hein? De uma forma tão perfeita? Por que será que os conflitos, né, e dificuldades da vida a gente não consegue superar assim tão facilmente? Como deveríamos agir para termos uma vida saborosa? Será que é possível isso? Juntamente conosco, para ajudar a todas essas reflexões, está aqui o pastor Franco Júnior. Pastor Franco Júnior, muito boa tarde. Boa tarde, pastor Carvalho, boa tarde, ouvintes. E hoje a gente vai tentar aí trazer algumas respostas sobre como deveria ser a nossa vida, né? Eu acho que muitas vezes as pessoas se questionam muito que a vida deveria ser melhor vivida, e existe uma expressão que algumas pessoas falam muito, citam muito, que é desfrutar a vida, né? E será que é possível nós vivermos uma vida plena, uma vida daquela forma que nós sempre desejamos, ou será que é uma utopia? Será que é possível nós termos uma vida equilibrada em todas as áreas da nossa vida, ou será que isso é só em sonhos ou naqueles filmes que no final e foram felizes para sempre? Eu acho que é um desafio para nós tentarmos trazer essa resposta, mas desafio enviado, vamos tentar aí trazer essas respostas, né, pastor? Amém, amém, sim. Então, olha, fica conosco, não sai daí agora não, nós vamos ouvir uma música então falando sobre algo que será tema do nosso bate-papo hoje, tá bom? Então, desde já, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Não sai daí não, nós voltaremos já já. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad de ley, sobre todo lo creado por tu mano, tú inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios.
sobre todo, mi Señor, sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor. Nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación, como flor que alguien pisoteó, quedaste tú. Y fue por mí, por amor. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación, como flor que alguien pisoteó, quedaste tú. Y fue por mí, por amor. Así quedaste tú. Y fue por mí, por amor. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amado. Olha, para que a gente compreenda um pouquinho sobre como vivermos esse sabor da vida, né? Tem uma analogia talvez bem fácil, né, pastor Franco Júnior? É só nós pensarmos em uma fruta, por exemplo. Qual a fruta que você mais gosta, mais acha saborosa? E aí você imagina essa fruta aí verdosa, bem amarga ainda, bem dura. E aí ela vai fazer um perfeito contraste entre a fruta deliciosa, porque está madura, e a fruta que ainda não está madura, aquela que chamamos de verdosa, né? Então não há prazer em comer a fruta verdosa. Então os prazeres da vida, com certeza, têm a ver com o assunto chamado maturidade, mas esse assunto nós estamos abordando numa outra série que começou ali na Igreja Congregacional de Juazeiro do Norte. Abordamos isso no último domingo, e agora, amanhã, estaremos, a partir das 18 horas, dando continuidade a esse tema tão rico chamado de maturidade, do qual entendemos, pastor Franco Júnior, que a maioria dos cristãos talvez tenham esquecido de continuarem progredindo sempre, né? Sim. Mas aí, falando um pouquinho aqui dessa ideia de querermos uma vida boa, isso tem, boa que eu digo, não no sentido do mundo, da ótica do mundo, mas uma vida de paz, uma vida de bênção, né? Então a gente vê o seguinte, olha, o Salmo 112, no seu verso 1, diz assim: bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Pastor Franco Júnior, aqui há uma forte evidência de que para querermos também uma vida que seja prazerosa, uma vida alegre, nós precisamos ter esses dois itens que o Salmo 112 nos mostra. É o item chamado temor ao Senhor e a outra é prazer nos seus mandamentos. Eu, particularmente, amado ouvinte, compreendo que quando nós tememos a Deus porque reconhecemos quem Ele é e todo o potencial, toda a autoridade que Ele tem sobre todo o universo e principalmente sobre a minha e sobre a sua vida. Nós precisamos entender que quando Ele nos resgatou do império das trevas e nos fez propriedade sua, nós temos que expressar gratidão a Ele, e a única coisa que nós podemos fazer, porque ninguém é salvo por mérito algum, mas em reconhecimento à pessoa de Deus, à autoridade de Deus, nós precisamos obedecê-lo com muito temor.
É isso que nós precisamos fazer. No famoso Sermão do Monte, nós vamos encontrar ali em Mateus 5, a palavra já no grego, falando diversas vezes, né? Bem-aventurado, bem-aventurado. A palavra no original lá é makarios, que significa afortunado, né? Alguém que de fato é feliz. E é isso que nós queremos que cada família seja, uma família feliz. Uma família feliz não significa, amado, na ótica errada da coisa, que é uma família rica financeiramente, mas uma família rica, abençoada, nos dons de Deus, abençoado nas dádivas que Deus nos dá, né? Então nós precisamos ter atenção para isso, porque a bem-aventurança não está naquilo que se passa no presente, mas está na consequência daquilo que nós cremos e vamos obter, né? E aí entendemos que esse futuro prometido, esse futuro adiante, ele requer de nós uma mudança radical do presente. E é por isso que a nossa vida, com essa mudança, passa a ser uma vida, então, prazerosa, né? Talvez alguns equívocos que todos cometem, nós desejamos, né, uma bem-aventurança, né? Desejamos esse Macários de uma forma errada, olhando para coisas que são coisas do padrão do mundo. Como, por exemplo, nós queremos sucesso, queremos fama, queremos riqueza, queremos a saúde do nosso corpo. Por isso que nós priorizamos muito mais irmos à academia do que simplesmente participarmos do culto na igreja. Ah, se for para escolher, eu vou malhar o meu corpinho bonitinho, porque nós queremos sempre o reconhecimento do povo. Nós queremos também amor, mas queremos um amor muito interesseiro, um amor baseado na troca. Focamos naquilo que é uma realidade distorcida, porque nós estamos de fato acostumados com isso. É o padrão da normalidade de um mundo que não conhece os padrões e os princípios da palavra de Deus. E assim nós vamos nos desvirtuando dessa coisa. O que é que o senhor pensa sobre isso, pastor Franco Júnior? Bom, quando a gente olha para uma fruta, pegar a mesma analogia que o pastor usou, uma fruta ela leva um tempo determinado para que ela atinja ali a sua plenitude. A fruta ela não consegue atingir essa plenitude se ela não passar por um tempo determinado. Agora, o problema é que muitas vezes nós vamos lá e desfrutamos, tiramos a fruta antes do tempo. E às vezes a gente vai colher uma fruta ou um fruto que está verde, que não está maduro. E assim que como uma fruta requer tempo para que ela fique madura, nós também precisamos de um tempo para amadurecermos. A questão é aonde nós estamos enxertados, né, pastor? Aonde nós estamos inseridos. Como nós podemos alcançar essa maturidade? O tempo por si só não produz maturidade. Não é pelo tempo que vivemos que nós nos tornamos maduros, mas é com o aprendizado que adquirimos ao longo do tempo que nos torna maduros. Então a questão não é quantos anos nós celebramos, quanto nós temos de idade, mas o quanto de sabedoria nós podemos absorver com o tempo que nós estamos vivendo e assim poder, então, aplicar na nossa vida para ter maturidade. Então, acredito que a grande questão não é quanto tempo nós temos. Nós temos pessoas com idade cronológica bastante avançada e que não tem um pingo de maturidade e nada de sabedoria. E nós encontramos, não raramente, jovens com pouca idade, mas que são, dentro de uma perspectiva assim, esperada por eles, uma certa maturidade e alguma sabedoria, mesmo que ainda sendo jovem. Então eu acho que para a gente desfrutar dessa maturidade, alcançarmos essa maturidade, a primeira coisa que nós precisamos compreender é que isso não vem da noite para o dia, leva algum tempo para que isso aconteça. O segundo ponto é que nós precisamos estar recebendo os nutrientes adequados para amadurecer. E os nutrientes adequados para que nós venhamos a amadurecer só provém da palavra de Deus, provém do próprio Deus. Então, 2 nutrientes básicos para que nós venhamos a
amadurecer seria um tempo necessário e a própria palavra de Deus. Esses dois ingredientes deveriam nos tornar maduros ao passar do tempo. E essa maturidade deveria nos proporcionar uma vida plena, equilibrada, de paz, de harmonia na nossa casa, no nosso lar. E isso é o que deveria acontecer normalmente. Que bom. Olha, nossa série nós estamos abordando os prazeres, né, de uma vida frutífera, né? Tudo isso com base no livro de Gálatas, capítulo 5, que menciona ali os frutos do Espírito, ou, sendo mais preciso, né, o fruto do Espírito. Né? Eu gosto da seguinte analogia, pastor Franco Júnior. O fruto do Espírito é como que um buquê de rosas, né? Então existem aquela quantidade de rosas que faz do conjunto algo muito bonito, e tudo isso é o fruto do Espírito, né? Então nós não podemos pensar que o fruto do Espírito seria apenas um daqueles itens. E aí, se for apenas um daqueles, se nós acharmos porventura que já o alcançamos, talvez alguém possa pensar em se sentir satisfeito com isso e dizer, olha, pronto, já frutifiquei, já estou cheio do Espírito, né? Mas, uma vez que estamos pensando em Gálatas, capítulo 5, né? Logo ali a partir do verso 22, quando diz o fruto, exatamente no singular, o fruto é amor, e aí ele vai continuar. Então nós temos aqui uma pergunta para você, amado ouvinte. Uma vez que o primeiro item do fruto é amor, que tal você expressar para nós aqui a sua opinião? O que você entende por amor? Mande a sua opinião para nós através do WhatsApp DDD 88, telefone 99998 4077. Vou repetir. WhatsApp DDD 88, número 99998 4077. Nós queremos ouvir o que você compreende sobre o que seja amor. E porque algumas pessoas de repente dizem, olha, eu sinto que não te amo mais. Diz isso lá para o seu cônjuge. Olha, a partir de hoje eu estou sentindo que eu não te amo mais. Fala para nós aí sobre o que você pensa que é o amor, e nós voltaremos já já depois dessa música, enquanto você manda para nós aí o seu comentário, o que é o amor. O amor resiste ao tempo, torna quem é fraco em forte, passa os corações a limpo. O amor é sempre norte. O amor trata as feridas, cura as marcas do passado, lembra datas esquecidas. O amor é um aliado na luta contra as tempestades, na força contra os vendavais, na graça que concede àqueles que não desistirão jamais, na lágrima que escorre quente, nas horas de alegria e dor, do riso que enche o rosto amado, olhando para o seu amor. O amor é assim mesmo, surpreende a quem já sabe, ou pensa que sabe, cisma em querer que o amor acabe. O amor é assim mesmo, vive para a eternidade, ainda que andando a esmo encontre um lar cedo ou tarde.
sempre norte. O amor trata as feridas, cura as marcas do passado, lembra datas esquecidas. O amor é um aliado na luta contra as tempestades, na força contra os vendavais, na graça que concede àqueles que não desistirão jamais, da lágrima que escorre quente nas horas de alegria e dor, no riso que enche o rosto amado, olhando para o seu amor. O amor é assim mesmo, surpreende a quem já sabe, ou pensa que sabe, cisma em querer que o amor acabe. O amor é assim mesmo, vive para a eternidade, ainda que andando a esmo encontro um lar cedo ou tarde. Ainda que andando a esmo encontro um lar cedo ou tarde. Amém, amados. Então nós estamos de volta aí, né, esperando pela sua resposta aí, que alguns já mandaram até. O que é que você compreende sobre amor, não é verdade, amado? Olha, essa definição de amor não resta a menor dúvida que ela está muito relacionada àquilo que nós chamamos de sentimento, né? E normalmente um sentimento de atração por outra pessoa. Então, de fato, o tipo de sentimento que nós temos por outra pessoa poderá ser de vários tipos, né? Como eu estou falando de amor, eu nem vou tentar considerar sentimentos como ira, raiva, né, discórdia. Eu quero falar de um sentimento semelhante a esse que nós queremos definir como amor, né? Então, existem sentimentos de afeição, né, por outra pessoa. Há sentimentos de admiração por aquelas pessoas que possuem características as quais nós não possuímos, até desejaríamos ter, e por conta disso, admiramos essa pessoa. Há também aquele sentimento da amizade mais profunda, aquela que de preferência começou no tempo de criança, e hoje adultos nós permanecemos com essa mesma amizade. Sabe aquela amizade, pastor Franco Júnior, na qual alguém diz, olha, se eu ver o meu amigo numa briga, eu entro na briga, depois eu vou saber por que ele estava brigando. Mas se precisar, nós vamos apanhar juntos, né? Essa amizade, sem dúvida, é uma amizade de uma profundidade maior, que não se compara com a ideia de apenas ser o conhecido, o colega ou coisa semelhante. E confesso que está faltando esse tipo de amigo hoje, viu, pastor? Está ficando raro mesmo, né, pastor? Então há também aquele sentimento no qual é o que nós chamamos de fato de paixão, né? E entendemos que a paixão poderá até ser, talvez, entre pessoas do mesmo sexo, se eu considero um grau de familiaridade, né? Então, um pai pode ter uma paixão pelo filho, não sei se ela se aplicaria no sentido especificamente para isso, porque, de fato, paixão tem muito a ver com o sentimento amoroso voltado entre pessoas que possuem sexos diferentes segundo o padrão de Deus, tá? Então, é o sentimento também semelhante da sensualidade. As grandes dificuldades que nós temos dizem respeito porque algumas das palavras gregas que elas possuem grafia, fonética
e significado totalmente diferente. Olha, não precisa, amado ouvinte, você dizer, eu sei grego, eu não sei grego. Não. Se porventura nós havíssemos essas palavras escritas, mesmo ignorando a gramática do grego, nós seríamos capazes de perceber que algumas palavras se escrevem diferente, né? Quem soubesse lê-las no grego haveria de pronunciá-las de forma diferente, e elas também possuem significado diferente. Contudo, não sei explicar o porquê, só se o pastor Franco Júnior disser. Algumas delas, quando traduzidas, né, para a nova versão da língua portuguesa, para a nossa, que quer dizer, algumas delas foram traduzidas simplesmente pela palavra amor. Tá? E aí, isso com certeza traz uma deturpação do significado original da palavra. Pastor Franco Júnior, nos auxilia aí, quais são mesmo essas palavras gregas que são escritas diferentes, possuem pronúncia diferente, significados diferentes, mas infelizmente na Bíblia todas elas aparecem como amor. Vamos tentar reduzir aqui um pouco para melhorar o nosso debate. No grego tradicional, nós encontraríamos ali volta de 7 palavras que significariam o amor. No grego bíblico, lá no grego koiné, existem pelo menos 4 palavras que a Bíblia vai pronunciar e todas elas são traduzidas por amor, né? Isso porque é uma afeição. A gente está lidando aqui, nesse primeiro momento eu vou falar de sentimento. Depois você vai entender por que a gente está falando e usando essa expressão, em um primeiro momento de sentimento. Mas nós estamos falando em afeição, algo que nós estamos sentindo e vamos compartilhar com alguém. Então são pelo menos 4 expressões que a Bíblia vai nos apresentar. A primeira delas é o amor eros. Esse eros, ele está relacionado diretamente com a palavra que nós temos no português hoje, erotismo, seria aquela paixão entre um homem e uma mulher. Então, o amor eros, ele está sempre ligado à questão da paixão, o que nós chamamos paixão. No sentido desejo, de atração sexual. Da atração sexual, do desejo de um para o outro. Mas todas as vezes que nós utilizamos, por exemplo, o sentimento de amor, mas não agora entre um homem e uma mulher, eu preciso então mudar a minha grafia, o fonema, embora a tradução vai continuar a mesma. Mas, por exemplo, se nós estivermos falando que um pai ama um filho, esse amor então é o amor filéu, é um amor já diferenciado. Agora, isso não significa dizer que o filéu é apenas uma expressão de um amor entre pai e filho. Ele só está fazendo uma distinção entre o amor de um e o amor de outro. Mas ele está dizendo, olha, existem esses tipos de amor. Um amor é entre um homem e uma mulher, é um amor com atração, com desejo sexual. É o amor eros. Já o amor filéu é aquele amor de cuidado que um pai tem por um filho, por exemplo. Tem um outro amor, aí a gente tem, esse filéu ele também vai para amizades, né? É um cuidado que nós temos, não só com um parente, um pai e um filho, mas também ele é utilizado para amigos, é um amor filéu. Olha, eu considero muito você, então eu tenho um amor filéu por você. Agora tem aquele amor que ele é restrito mais ao âmbito familiar, porque você já ama com uma certa proteção, a gente consegue ver isso muito de uma mãe para o filho, ela tem essa capacidade, e esse amor é um amor chamado estorge, é um amor familiar, é um amor de mais cuidado, é um amor mais próximo, e que a pessoa quer estar mais perto dela. E por último, nós temos um amor, aí a Bíblia é descrita em diversos locais, é esse último amor, é o amor ágape, ou incondicional, é aquele que não espera algo em troca. Podemos dar um exemplo muito bem desse texto, pastor, para que os amados irmãos possam compreender melhor? Quando nós vimos lá o Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 15, a gente vai encontrar ali Jesus conversando com Pedro, e Pedro responde, em resposta a algumas perguntas de Jesus. Lá no original está o seguinte: quando Jesus faz essa pergunta a Pedro, ele faz a seguinte pergunta: Pedro, tu me amas?
No original, nós encontramos o seguinte: Pedro, tu me amas, mas esse amas está ágape. Mas quando Pedro responde da seguinte forma: eu te amo, e ele vai dizer filéu. Olha, eu não te amo ágape, eu te amo filéu. Ele começa a diminuir a quantidade, é como se estivesse mensurando o amor. E aí Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me ama ágape? Ele: não, eu te amo filéu. E Jesus pergunta pela terceira vez. Só que agora, quando Jesus pergunta, e é o fato do entristecimento de Pedro, porque agora Jesus pergunta: tá bom, Pedro, e tu me ama realmente filéu? E aí ele vai dizer aquilo: tu sabes todas as coisas. Mas aí a gente começa a compreender que existe uma distinção em amor, e isso é muito evidente na palavra de Deus quando nós vamos para o original. Mas também é muito difícil nós expressarmos essa tradução, fazendo uma distinção entre uma e outra, sem ter que acrescentar algo no texto. Eu vou dar um exemplo, e você que já foi professor de inglês vai me ajudar agora. Mas quando eu digo I love you Sunday, de que eu estou falando? Eu posso estar falando de um sorvete, eu posso estar falando do verão, eu posso estar falando do domingo. Só conhecendo o contexto é que eu vou poder saber de que é que realmente se está falando. Uhum. Mas eu não vou conseguir traduzir isso se eu não conhecer o contexto. Então eu acho que no texto bíblico, se a gente tivesse que fazer uma tradução, eu estou falando do amor erótico, eu estou falando de um amor entre parentes, eu teria que necessariamente mudar alguma coisa no texto. Uhum. Então, quando a gente coloca lá o amor, cabe ao leitor, então, fazer uma exegese, uma busca, um estudo do texto para compreender o que é que se está falando. Perfeito, olha, excelente, mas me permita só contribuir um pouquinho mais depois dessa sua excelente apresentação, pastor. Olha, tem algumas palavras na língua portuguesa que são exatamente derivadas dessas aqui. E aí, por exemplo, quando nós falamos na palavra filosofia, sabe qual a definição que alguns dão para filosofia? Amor ao conhecimento. Mas filosofia vem exatamente da palavra philos, que é o filéu aqui pronunciado, né? Filéu aí é a palavra conjugada. A raiz dela seria philos, né? Então é essa ideia de amizade. E aí, como o pastor expôs muito bem aqui, se eu não souber o contexto e eu apenas tiver conhecimento da tradução, nós poderemos ter uma compreensão devida. Por exemplo, pastor Franco Júnior, olha, no texto lá, falando sobre Jonatas e Davi, né, no qual diz, olha, que Jonatas, né, quando olhou para Davi, a alma dele se apegou à alma de Davi, né? E aí diz, olha, e aí ele no português tem o amou. E aí a pergunta é, qual é a palavra que tem lá como substituída para nós aqui com amor? Lá é verdade que tá, né, não é no grego, mas o correspondente lá seria exatamente essa palavra philos, que é o amar no sentido de gostar muito. Então, o amor exemplificado aqui a princípio, philos, como sendo o amor de um pai para a sua prole, né, para os seus filhos, aquele amor no qual, olha, o filho é o parceiro, o filho é o amigão, o filho nós temos cuidado. Pode ser aplicado também entre os amigos de infância. Não, peraí, aquela amizade é especial para mim. E nós cuidamos, então, né, de manter essa amizade. Isso é o philos. Gostamos muito de estar na presença dessas pessoas. E era exatamente a palavra que nosso amado irmão Pedro estava dizendo para Jesus. Jesus, de fato, olha, eu te amo nesse sentido, eu gosto muito de você, né? Tenho uma profunda amizade com você. Mas quando ele ouvia a palavra ágape, ele disse, espera aí, se eu responder assim, eu vou me comprometer, né? E nós já sabemos que Pedrão tinha aquela característica, né, de ser um tanto quanto precipitado. E aí eu acho que ele procurou tomar cuidado disso, né? A outra palavra que o pastor mencionou, olha a palavra em português, o erótico, né, que vem de eros. Então nós já sabemos que qualquer coisa na língua portuguesa associada com erotismo, erótico, coisa semelhante, tem a ver com libido, tem a ver com atração sexual, tem a ver com essa
química inexplicável que ocorre entre pessoas espero que de sexos diferentes, né? Para que elas sintam essas atrações, né? E aí, a passagem que eu gosto muito, pastor Franco Júnior, é aquela passagem na qual, né, chegam duas mulheres disputando o mesmo filho. E aí, vamos saber do rei ali, o que é que o rei ordena que faça, né? Então o rei disse, faça o seguinte, me traga uma espada, nós vamos dividir a criança ao meio e vou dar a metade para cada uma das mães, né? E aí uma daquelas senhoras que disputava o filho disse o quê? Não, isso não, por favor, eu prefiro que fique com ela. O rei sabiamente concluiu o quê, pastor Franco Júnior? Aquela mãe que estava disposta, por amor, a abrir mão do filho, era a mãe verdadeira. Exatamente, porque o amor, né, ágape, que o pastor Franco Júnior nos ensinou aqui, é esse amor, né, excepcional, que o mais próximo que nós conseguimos chegar dele é esse amor de mãe, não é, pastor Franco Júnior? Isso. O mais próximo, talvez, que possamos conseguir chegar é esse. E aí, amados, como é que nós vamos associar todas essas coisas com o que nós chamamos aqui de sendo o primeiro elemento do buquê do fruto do Espírito, né? Eu vou convidar você para ler um texto, não é o nosso texto básico, mas só para você nos acompanhar aí, ó. 2 João, capítulo 1, né, os versos 5 e 6, vão dizer assim para nós, olha. E agora, Senhora, peço-lhe não como se escrevesse um mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Detalhe, olha, ele chama a atenção aí que isso não é um mandamento novo, mas é o mesmo desde o princípio. Qual é o mandamento? Que nos amemos uns aos outros. Verso 6, e o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam nesse amor. O que é que nós podemos concluir a partir desses versos? Isso é uma forte recomendação, isso é uma sugestão, isso é um mandamento. O que é isso? Se é um mandamento, por que nós desobedecemos? Vamos ouvir uma música e quando voltarmos, pastor Franco Júnior vai nos responder sobre o que concluímos desses dois versos de 2 João 1, 5 e 6. Eu não merecia, mas Ele decidiu me amar. Eu não merecia, mas Ele decidiu me perdoar. Graça, graça, maravilhosa graça de Jesus. Graça, graça, escandalosa graça de Jesus. Ninguém me ama como Ele me amou. 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 Ele se entregou na cruz, foi por amor. Ele se entregou por mim, foi por amor. Ele se entregou na cruz, foi por amor. Ele se entregou por mim, foi por amor. Eu não merecia,
decidiu me amar. Eu não merecia, mas Ele decidiu me perdoar. Levanta as suas mãos e cante. Graça, maravilhosa graça de Jesus. Oh, 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 graça, graça, escandalosa graça de Jesus. Ninguém me ama como Ele me amou. Ninguém me ama como Ele me amou. Ninguém me ama como Ele me amou. Ninguém me ama. Ele se entregou na cruz, foi por amor. Cante. Ele se entregou por mim, foi por amor. Ele se entregou na cruz, foi por amor. Ele se entregou por mim, foi por amor. Você está ouvindo o programa Coluna da Verdade. Glória a Deus! Se você foi alcançado pela graça do Senhor, aplauda Ele mais forte, porque Ele é digno! Amém, amado. Deus de fato é digno e Ele nos amou. Então, pastor Franco Júnior, o que nós podemos concluir a respeito desses dois versos de 2 João, capítulo 1? Bom, a primeira coisa que nós compreendemos é que amor não é uma opção, amor não é um sentimento. Amor, na verdade, o amor bíblico, isso é um mandamento. Então nós precisamos compreender, iniciar a compreensão achando que não é um sentimento que eu posso iniciar e depois eu posso parar, e que nós temos um sentimento, às vezes, que é incontrolável. Primeira compreensão que nós vamos ter é o seguinte: o amor bíblico, esse amor ágape, a qual vai ser descrito na palavra de Deus, é um amor que eu preciso me dedicar, que eu vou ter que trabalhar para poder aplicá-lo, e de forma que a Bíblia também vai nos orientar. Mas eu não posso achar que esse amor ele vai ser desenvolvido em mim a partir de um sentimento. Como, por exemplo, quando nós estamos falando de um outro amor, que é o amor eros. Esse amor eros, ele é desenvolvido em mim a partir dos meus olhos, dos meus desejos, da concupiscência, da carne. Esse amor, a qual a Bíblia chama de ágape, não é assim que ele é desenvolvido. Então, a primeira coisa que compreendemos é um mandamento e nós vamos ter que nos esforçar para cumpri-lo. Nós vamos ter determinações que nós precisamos exercer. Vamos fazendo alguma coisa para que a gente possa cumprir, que a gente possa praticá-lo. Se ele é um mandamento, então nós temos que ter um outro cuidado, porque quando nós não o praticamos, então nós estamos em desobediência ao Senhor. E aí começam as complicações. E aí a gente começa a ouvir muito aquilo que você já falou aí, né, pastor? E aí, bem-aventurado aquele que teme o Senhor, né, e tem prazer nos seus mandamentos. Então, amado ouvinte, se você não obedece, olha o que o pastor Franco Júnior está te levando à reflexão. Por exemplo, eu escuto isso constantemente com casais que estão passando por crise. E aí um dos cônjuges vão falar: eu não sei se eu amo mais. E às vezes essa expressão já é afirmativa: eu não amo mais.
E quando inclui a palavra, eu não sinto que o amo mais, né? O que a amo mais. Isso, então existe muito isso. E a grande questão é que nós confundimos algumas coisas. O que nós deixamos de sentir pelo cônjuge é a atração física, é a paixão. Então deixa eu só abrir espaço para isso aqui. A paixão, segundo os estudiosos, ela vai e vem. Isso é natural em um relacionamento. Durante os 26 anos que estive casado com minha esposa, diversas vezes estive apaixonado com aquele fervor lá do início, mas isso não foi durante todos os 26 anos a qual eu estive casado com minha esposa. Sim, pastor, é talvez importante nós destacarmos, né, para aquele ouvinte que está nos ouvindo pela primeira vez, que na verdade o pastor Franco Júnior hoje é viúvo. Sim. Senão alguém pode pensar que, aí, por que você deixou sua esposa? Né? Porque só para esclarecer isso para né, você. Pastor, foi passou na frente para o céu. Passou na frente, foi ao Senhor. Hoje está com o Senhor. Então hoje, depois de estar viúvo, então assim, continuando. Durante esses 26 anos, em alguns momentos, é claro que aquela paixão era em uma escala maior do que outros em um determinado tempo. Agora, precisamos compreender que esse amor, um pelo outro, não tem variação. Então, quando um casal diz, eu estou em crise e sinto que não amo, a primeira coisa que eu vou perguntar é o que ela entende, essa pessoa entende por amor. E ela sempre está relacionando amor a receber ou a desejo. E nunca está relacionando o amor ao dar. E o texto bíblico, quando nós encontramos amor, ele não se refere ao fato de nós esperarmos, ao fato de nós recebermos, ou ao fato de ser um sentimento. Mas ele está condicionando o amor ao fato de nós nos dispormos em algumas ações, que nós vamos já tratar daqui a pouco, em praticar. Então, a primeira coisa que nós vamos entendendo é que esse amor não é uma opção. Eu não posso dizer, eu não amo, eu não quero, eu não sinto, eu não desejo, mas nós precisamos voluntariamente, intencionalmente, praticar esse amor. Então, quem deseja, outra questão que precisamos compreender, é quem deseja se aproximar de Deus, precisa amar. Lá em 1 João, capítulo 4, versículo 6, diz que quem não ama não conhece a Deus. Então, às vezes e nós estamos falando aqui muito nesse contexto cristão, é importante também mencionar isso, porque às vezes a gente, com certa facilidade, vê pessoas, e nesse primeiro momento, os cônjuges falando isso quando estão passando por crise. Deixei de amar, não sinto que amo. Mas, na verdade, o que está ocorrendo é uma falta de compreensão do dever que deveria ter para com o seu cônjuge. Porque nós não amamos porque nós recebemos. Nós não podemos amar esperando receber. Mas o fato de nós amarmos, conforme a Bíblia diz, é uma ação intencional a qual eu vou dar para aquele outro aquilo não que ele merece, mas aquilo que ele precisa. Vou dar um exemplo básico aqui, pastor. Principalmente para quem tem criança pequena, compreende isso. Eu passei por 3 vezes por isso. Pela madrugada, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, aquele melhor do sono, e a criança acorda chorando com fome. E a mãe já passou o dia com a criança. Então, por amor, para poupar a esposa e para cuidar do filho, você se levanta pela madrugada para cuidar do filho. Independente dele merecer ou não, você faz isso porque o ama. Essa é a questão que nós precisamos compreender quando se trata desse amor ágape, tanto com o cônjuge, como com os filhos, quanto de um irmão da igreja. Então nós vamos decidir amar, independente do que nós venhamos a receber. E por que eu faço a comparação com um filho? Porque as pessoas podem dizer, pastor, mas um filho é muito fácil. Mas o que você recebe de uma criança? Você não recebe um obrigado, você não recebe um tapinha nas costas, você não recebe carinho dessa criança, você não recebe reconhecimento dessa criança. Então tudo que você faz é despejar amor sobre aquela criança, mesmo sabendo que você não vai receber nada em troca. Amém. Olha, vamos mandar aqui um abraço para Saniele, para Emanuel, né? Mais uma vez, um abraço aí para você que nos ouve, eu não sei o nome, mas deixa eu ler também um pouquinho aqui o que os nossos ouvintes, um pouquinho antes de entrarmos no intervalo, o que é que os nossos ouvintes estamos falando
estão falando, sobre o que eles pensam ser amor, né? Então aqui, boa tarde, eu acredito que amor é amar e não esperar nada em troca. Irmã Fran, lá do Campo Alegre, um abraço, irmã, Deus te abençoe, muito obrigado por sua audiência. Outro irmão aqui, outro ouvinte diz o quê? Quem ama revela os fatos e não reclama, quem muito perdoa, muito ama. Jesus é a nossa maior prova de amor. Fomos feitos para viver um grande amor, fomos feitos para estar apaixonados, fomos feitos para transbordar, porque fomos feitos para Cristo. Amém. Deus seja louvado por isso. Tá bom, amado? Então, olha, você que nos ouve, vá aí, aplicando essas verdades ao seu coração, porque são verdades da palavra de Deus que nós precisamos entender e aplicar ao nosso coração. Sabe por quê, amado? Porque a bondade ou a beleza da vida, como nós falamos ainda há pouco, consiste em nós estarmos exatamente atentos a obedecer o Senhor debaixo de muito temor. É o que está dizendo lá o Salmo 112, no verso 1, né? Então, se você quer ter sucesso, é a palavra bem-aventurado que usa lá. Você precisa temer a Deus, né? Então, agora foi lido um texto para nós que diz o quê? O que o pastor Franco Júnior já nos recomendou aqui. Esse texto diz que o mandamento não é novo, então amar não é uma questão de se você está sentindo ou não. Pastor, eu concordo plenamente. Eu penso que o maior problema que temos é quando associamos amor a essa possibilidade de sensação, de sensibilidade. Mas isso nós aplicamos com o frio, com o calor, né? Então, o que nós precisamos ter é essa consciência, né, de que é um mandamento, por isso nós precisamos, então, obedecer, precisamos cumprir isso, precisamos decidir. E aí eu vou encerrar esse bloco dizendo para você o seguinte, ó. João, capítulo 3, verso 16, diz assim, olha: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E eu pergunto para você, que amor foi esse que Deus amou o mundo? Era um amor sentimental? Que amor era esse que quando o próprio filho estava na cruz, ele não desceu de lá por amor de mim e de você? Fica conosco, voltaremos já já. Do Congresso Nacional, número 22, de 2014. Publicação no Diário Oficial da União. Edição de número 13, seção 1, página 3, do dia 20 de janeiro de 2014. Gospel FM 103,7. Jeito novo de fazer rádio. Tenha atitude, mude sua vida na Profit Academia. Musculação, zumba, jump, fit dance, muay thai, boxe e jiu-jitsu. Disponibilizamos personal trainer e infraestrutura diferenciada. Venha nos fazer uma visita. Mensalidades a partir de R$60. Profit Academia, performance inteligente. Funcionamos de 5 da manhã até as 23 horas. Abrimos sábado e domingo. Rua Posidônio Bem, 397, Lagoa Seca. Fone 2131-1307. 2131-1307. Profit Academia. A Clínica de Dentistas Especializados Orto Vital tem o prazer de anunciar a sua mais nova filial, a Clínica Mais Sorrisos. As duas oferecem o serviço e a qualidade que você já conhece, com um ambiente moderno e agradável. Tudo para o seu conforto e bem-estar. Somos especialistas em transformar sorrisos. Venha você e traga toda a sua família. Trabalhamos com os mais diversos serviços: próteses, restaurações, extrações, canais, todo tipo de aparelho ortodôntico e os mais modernos serviços de botox, preenchimento, bichectomia, lipo de papada e muito mais. Aproveite as nossas condições especiais. Telefone 999460361. Estamos localizados na Rua São Pedro, 542 e 794, no centro de Juazeiro do Norte. Orto Vital e Mais Sorrisos, sendo usados por Deus. FM Gospel. Bem-vindo ao novo normal. A vida não será mais a mesma, mas quer saber?
O mundo sempre esteve de malas prontas para a mudança, em direção a dias melhores. E dessa vez não será diferente. Nesse novo normal, o valor das coisas será fora delas e dentro de nós. E estaremos ao seu lado, na formação de um novo você, o seu melhor eu. Mega Vestibular Digital 2020.2. Inscreva-se. Unileão, com você sempre. Pandemia do coronavírus tem causado danos no mundo inteiro. Aqui no Ceará, o desafio constante tem sido reduzir esses danos. Um desafio que só pode ser enfrentado de uma forma: juntos. A atenção à saúde nunca foi tão necessária. E estamos juntos com os profissionais de saúde, ampliando a oferta de leitos e dando condições para que mais vidas sejam salvas. A renda de milhares de famílias foi comprometida e estamos juntos com ações para reduzir os impactos, principalmente para quem mais precisa. Negócios de todas as áreas foram afetados. Estamos juntos aos trabalhadores e empresas, dialogando e trabalhando pela retomada responsável da economia. A pandemia tem mudado nossas vidas, mas com a garra dos cearenses, temos buscado forças para superar cada desafio e vamos conseguir vencer, sempre juntos. Governo do Ceará. De 3 a 13 de setembro, nosso coração vai bater mais forte. Chegou a Semana Brasil. Vamos celebrar nossa independência e viver esse momento que traz ofertas para você. Movimenta o comércio, gera empregos e ajuda o Brasil a crescer. O cuidado com a nossa gente continua. E também estamos cuidando da nossa economia. Saiba mais em gov.br/Semana Brasil. Semana Brasil. Vamos em frente, com cuidado e confiança. Governo Federal. O que é bom na TV, agora também no rádio. Você escuta pela Gospel FM 103.7 o programa Palavra Verdadeira. Esta palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Palavra Verdadeira, programa da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Templo Central em Juazeiro do Norte. Apresentação: Pastor Flávio Florentino e Diácono Ronaldo Torres. De segunda a sexta-feira, das 4 às 5 da tarde. Se ligue você também no programa Palavra Verdadeira. Todo mundo ouve. FM Gospel. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Você está ouvindo o programa Coluna da Verdade. Amém, amados. Nós estamos de volta aqui nesse assunto tão importante. Mas se você está precisando de acessórios para celular, relógios, baterias, braceletes, óculos, lanternas e tantas outras coisas, você encontra tudo isso ali em Virtude Variedade. Fica lá no Shopping Popular do Crato, na Rua Santos Dumont. E aí você será atendido pelo irmão Jussier. Prioriza o irmão em Cristo diante das tuas necessidades, que ele vai te atender e ele tem tudo para o seu conforto em termos de variedade. Virtude Variedades, ali no Shopping Popular do Crato. Você pode entrar em contato pelo telefone 88-99615-3813. Repetindo, DDD 88 99615-3813. Então, amados, olha, o texto que nós lemos ainda há pouco, de João 3,16, fala de um amor que Deus teve pelo mundo. E esse amor, de fato, é o amor ágape. Já explicado aqui pelo nosso amado pastor Franco Júnior. Aquele amor que o máximo que nós conseguimos chegar próximo é o amor de mãe. Mas quando Deus amou o mundo, olha que coisa interessante, ele não voltou atrás em nenhum momento, foi uma decisão que ele tomou. E quando o próprio Jesus, que também é Deus, esteve aqui cumprindo o seu papel, e ele estava pendurado lá na cruz, hein, pastor Franco Júnior? E aí as pessoas diziam, você não disse que era Deus? Né? Você isso, você aquilo, né? Cobraram as promessas dele. Ele tinha tudo, talvez, para mostrar quem ele era, se ele fosse tão carnal como nós somos. Mas como ele não é, e como ele também, na realidade, tinha um compromisso de amor, ele amou até o final,
e amou com morte de cruz. Não é verdade, amado? Então, olha, para você que está aí refletindo sobre o que é amor, vamos entender isso. Amor, de fato, é o quê? Um compromisso. Então, não dá para ser essa ideia de amar da boca para fora. Eu digo que amo, mas se não der certo, eu vou partir para outra. Não, amado, olha o que fala a palavra de Deus também em 1 João, capítulo 3, verso 18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Então, amado, não há alternativa para nós. Você que diz que não ama mais porque foi ofendido, o remédio para você chama-se perdão. Mas a ofensa não retira o mandamento de Deus no qual nós devemos nos amar uns aos outros e não da boca para fora. Então não diga que por amor seremos capazes de subir céus e terra, né? Por amor de alguém, de fazer talvez a maior façanha por amor de alguém. Se as nossas ações não forem compatíveis com isso, para que o nosso amor não seja um amor da boca para fora, um amor de palavra, mas um amor como o de Cristo, de compromisso, no qual não consiste na sensação daquilo que estamos percebendo, a ponto de dizermos que não sentimos que amamos mais. O amor é uma decisão. Casal que nos ouve, você marido, você mulher, no dia que você casou e principalmente no dia que você firmou um compromisso diante de Deus, você estava dizendo ali, Deus, olha, eu estou assumindo um compromisso diante de ti, de amar essa pessoa até que a morte nos separe. As diferenças, os conflitos, iremos resolver à luz da palavra de Deus. Iremos pedir perdão quando ofendermos e iremos oferecer perdão quando formos ofendidos. Mas precisamos viver um cristianismo no total, que semelhante à recomendação de amor aqui no verso 18 do capítulo 3 de 1 João, tem que ser um cristianismo vivido na sua total e integralidade. Não é um cristianismo da boca para fora, no qual as nossas ações testemunham contra nós. Deus seja louvado por isso, pastor Franco Júnior. Eu acho que, para completar, pastor, falta dizer também que esse amor, além de ser um compromisso e de ser um mandamento, esse amor ele também é uma escolha que nós fazemos. A gente escuta muito, erroneamente, as pessoas dizerem que houve amor à primeira vista. E, de fato, não há amor à primeira vista, porque amor é necessário conhecimento, é necessário relacionamento, é necessário uma disposição para que se ame. Quando a gente fala de amor, esse amor não é que seja sem sentimento, pode gerar o sentimento. Existe o sentimento quando nós nos dedicamos a amar. Quando nós decidimos amar, quando nós escolhemos amar, o sentimento brota, ele surge daquela decisão que nós tivemos em relação a outra pessoa. Agora, é impossível nós dizermos que amamos alguém à primeira vista quando não há relacionamento, quando não há disposição para isso. O que, na verdade, vai haver é um desejo, é uma atração física, sexual pela outra pessoa. É o que nós chamamos de paixão. E isso acontece, você olhar para a pessoa, e a Bíblia vai descrever alguns casos desses, onde o personagem bíblico olhou e de imediato se encantou com a pessoa, com a sua amada. Então, pelo atrativo físico, pela beleza daquela pessoa, isso é possível, mas não amor. Então, a gente vai ter que compreender que, na verdade, esse amor é um ato da nossa vontade, nós escolhemos amar. Então, nós vamos casar com alguém porque nós estamos apaixonados por essa pessoa, mas eu preciso deliberadamente escolher amar aquela pessoa, dedicar-me àquela pessoa, ter ações práticas de amor para aquela pessoa. E as pessoas, às vezes, eu escuto isso de alguns homens que dizem assim, não, pastor, mas ela sabe que eu amo. E eu repito sempre, a mulher não tem que saber intelectualmente apenas
que é amada. Ela precisa se sentir amada, cuidada, protegida. Então esse é o amor que o texto bíblico fala, que não é só de palavra, não é só dizer eu te amo. Tem muitas pessoas que escrevem uma carta lá de amor, olha como eu te amo, mas não tem uma ação prática que demonstra esse amor. Então esse amor ele precisa ser vivido. Outra coisa que nós precisamos compreender é que esse amor não é incontrolável. Incontrolável, às vezes, principalmente quando nós somos jovens, são os nossos hormônios, né? É um perigo você confiar nos hormônios, mas o nosso amor, por que ele é controlável? Porque às vezes, e vou dar um exemplo aqui, embora eu sinta muita saudade da minha esposa, eu não vou morrer porque ela morreu, porque todo esse amor é controlável. Eu decidi amar, me dispor por uma pessoa que hoje não está mais aqui. Então eu preciso racionalizar, canalizar esse amor e a ter outras atitudes. Então algumas pessoas acham que aquele amor, ou essa expressão que se usa, é um amor doentio, possessivo. Primeiro, não é amor. O amor não é incontrolável. Se ele é deliberado, é eu que vou mensurar, sou eu que vou ter o controle dele, do que é, quais ações eu vou ter ou não. Então esse negócio de dizer, matou por amor. Não, não matou por amor. Matou por obsessão, por uma série de outras coisas. Mas o amor, ele não é incontrolável. E aí a gente precisa compreender isso, de que esse amor sou eu que vou dosando, sou eu que vou controlando, sou eu que vou administrando isso. E aí a gente tem um texto que nós vamos trabalhar agora, com você, pastor, que são ações práticas desse amor. E eu acho que os 3 pontos para os amados ouvintes aí só relembrar sobre amor é que amor não é um sentimento. Amor é um mandamento. Segundo, amor é um compromisso, segundo o que o senhor falou aí, lá em 1 João 3,18. E em terceiro lugar, amor é uma escolha. Tem um texto aí lá em 1 Coríntios 14, que o texto bíblico diz que nós devemos escolher, que nós devemos seguir o caminho do amor. E lá está dizendo assim, pastor, siga o amor, né? Procure com zelo os melhores dons. Então, se amor também é um dom, né? Sim. Isso deve ser procurado com muito zelo, né? Muito bem. Então, amado, olha que coisa interessante. O senhor comentou ainda há pouco aí, pastor, que o amor tem a ver com, na realidade, uma decisão que tomamos, né? Ele requer, então, atitudes, né? O texto que nos serve de base para essa série aqui, que está lá em Gálatas 5, e nós estamos abordando a partir do verso 22, o fruto do Espírito, né? Olha que coisa interessante, mediante aquilo que o senhor falou. O verso 19 também fala das obras da carne. Então, tanto as obras da carne, como me parece que as obras, né, do Espírito, envolve da pessoa ações que refletem esse fruto. Vale salientar antes do senhor comentar, deixa eu me permita o seguinte, pastor. Porque aí talvez alguns queiram dizer sim, olha, se amor é um fruto do Espírito, então eu não tenho que fazer nada, eu tenho que só depender do Espírito. Se ele agir, né, pastor? Então isso não está certo. Porque embora seja fruto do Espírito, mas envolve a minha vontade, a minha atitude, assim como as obras da carne também envolve a atitude, né? As ações das pessoas que pendem para esse lado carnal. Isso é verdade mesmo, pastor? Sim, sim. Nós não podemos achar que tudo isso que vai ser manifesto através de nós, eu costumo dizer assim, nós não somos espíritas, nós somos cristãos, então nós não somos tomados pelo Espírito e ele vai agir em nós ali como nós não tivéssemos poder de decisão alguma, que nós não pudéssemos fazer nada porque agora fomos tomados por um Espírito e ele nos controla. Não é assim que acontece. Não existe uma incorporação espiritual sobre o cristão. E o cristão ficou inconsciente, né? Exatamente. Não sei o que está acontecendo quando o Espírito tomou posse. E isso se aplica até às orações
que às vezes a gente escuta em determinadas igrejas, onde a pessoa acredita que não tem controle em falar em línguas, não tem. Ninguém foi tomado, o seu consciente não foi arrebatado. Nós estamos com esse consciente constante. Então, precisamos ter essas ações deliberadas. Mas uma outra coisa que é importante falar, pastor, é que já foi falado, o senhor já falou isso no início, ele vai falar no versículo anterior que tem as ações da carne, e ele vai usar isso no plural, mas quando ele chega no fruto do Espírito, ele utiliza isso no singular, o que nos dá uma ideia, pastor, que ele fala de 9 itens, mas ele usa no singular. Então me parece que eu não posso deliberadamente escolher um e outro não. Ou seja, eu vou ter amor, mas não vou ser manso. Eu vou ter longanimidade e não vou ter domínio próprio. Nem fidelidade. Nem fidelidade. Então, só para a gente entender, ao longo da série, nós vamos trabalhar cada um, mas só para os amados ouvintes compreenderem, nós não temos essa escolha de manifestar um item e não manifestar o outro. É um fruto com 9 itens. É o buquê do Espírito, não é isso, pastor? Que bom, amado, que bom. Deus seja louvado por isso. Então, amado, que tal? Vou te convidar agora para nós irmos aqui para uma reflexão na palavra de Deus, em nome de Jesus, amém? Então, acompanha conosco aí. Reflexão da palavra. Amém, amado ouvinte, eu quero te convidar então, você ir para um texto que talvez seja o mais clássico dos clássicos sobre amor na palavra de Deus. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, está escrito assim desde o verso 1, olha: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios da ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, não serei nada. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, isso de nada me adiantará. E aí vem as características do amor. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Amado, eu penso que quando Paulo está falando sobre isso aqui, ele está querendo dizer algo muito importante para mim e para você. O que ele está querendo dizer desde o verso 1 é que ainda que existam coisas sobrenaturais, coisas imensuráveis para mim e para você, essas coisas não terão importância diante do item do fruto do Espírito chamado amor. Ele está querendo dizer que, olha, o fruto do Espírito, esse elemento dele, amor, é algo que está acima de qualquer coisa sobrenatural. Por isso que ainda que você estivesse falando língua de anjos mesmo, você não passaria de um mero símbolo, algo que retine. Sabe o que é que ele está falando? Olha, imagine aí um sino mesmo, um chocalho, algo grande no qual só vai fazer barulho. É a famosa zoada nordestina.
na qual não tem nenhuma importância. Não vale nada, só faz barulho. Então não adianta você estar mandando inúmeros cartões com declarações de amor. Não adianta você telefonar e mandar os seus buquês de flores. Se você de fato não tiver atitudes que representem o amor segundo essas características que estão aqui mencionadas, né? Então não adianta ações de bondade, porque se você não tiver amor, nada vai valer. Então, como é interessante observarmos que entre alguns casais, algumas pessoas se dizem altamente impacientes, né? Quando o amor traz como característica, ou tem a característica de ser paciente e bondoso. E eu pergunto a vocês, então os impacientes são grandes exemplos de pessoas que amam, né? Aqui diz que o amor não arde em ciúmes. Eu acho que esse é um texto para um outro programa depois, mas eu vou dar uma pincelada para você aqui sobre essa ideia de ciúmes. Amor, irmãos, nós confundimos ciúmes com zelo, com cuidado, né? Ciúmes está associado diretamente a uma questão de desconfiança. Então, aquele que decidiu amar, ele não desconfia, ele confia no seu cônjuge. Porque sabe que o relacionamento de amor, de compromisso, é mútuo. Quando nós temos ciúmes, porque achamos que o cônjuge vai nos trocar por outro, é porque nós estamos admitindo que o nosso compromisso é muito frágil. E ele pode ser desfeito por qualquer coisa. Basta aparecer alguém com características melhores. Apareceu alguém mais novo, apareceu alguém mais rico, apareceu alguém mais famoso, alguém mais bonitão, alguém mais qualquer coisa. O amor não arde em ciúmes, porque ele é pautado no que nós falamos aqui como definição do amor. O amor é um compromisso. O amor é uma ordem na qual nós obedecemos. E por isso, quando nós abandonamos aquele que decidimos amar, nós estamos quebrando o mandamento do Senhor para as nossas vidas. Então, o amor também não é orgulhoso e não se conduz de forma inconveniente. Então, em nome do amor, nós não podemos tratar o próximo, aquela pessoa que nós decidimos amar, de uma maneira que a constrange, de uma maneira que a maltrata, de uma maneira que a escraviza, porque o amor não se conduz de forma inconveniente. E sabe por que não? Porque ele não busca os seus interesses, né? Aquele que ama e é egoísta, aquele que ama e procura, digamos assim, sufocar o outro, principalmente no que diz respeito à sua liberdade de se expressar, de participar de eventos sociais saudáveis, participar inclusive de momentos de culto na igreja. Quem ama, no seu compromisso, não pode proceder dessa forma no qual se busca os próprios interesses. O amor não se irrita e não se ressente do mal. E alguns vão dizer, sabe por que eu não amo mais? Porque eu estou muito magoado. Então você não tinha de fato amor. Porque o amor não pode se ressentir do mal. O amor também não vai se alegrar com a injustiça. Então, mesmo que aquele que você ama tenha te feito mal, você jamais vai se alegrar com o fato dessa pessoa, de repente, passar por algo injusto ou por um possível revés na sua vida. Na realidade, o amor, ele se alegra com a verdade. E ele vai poder sofrer tudo, né?
Posso sofrer por causa disso? Pode. Em nome do compromisso, nós iremos sofrer. Será que, na sua opinião, Jesus sofreu alguma coisa pelo compromisso de amor que tinha com a humanidade? Jesus foi chicoteado barbaramente. Jesus sofreu pregos nas mãos e nos pés. Jesus sofreu o ser furado da costela. Sofreu a coroa de espinhos que penetraram no seu crânio. E ele suportou todas essas coisas por causa do compromisso de amor que ele tinha. E talvez, para terminar o comentário, possamos até terminar aqui. O amor jamais acaba. Essa é a prova de que amor não é sentimento. O amor jamais acaba. Tendo você assumido um compromisso de amor, esse amor não pode acabar. Então, amado, como o pastor Franco Júnior falou ainda há pouco, nós nos aproximamos de alguém, talvez por motivos de amizade, filéu. Talvez essa amizade, como diz no popular, que não há amizade entre homem e mulher, é possível que se houver uma amizade, ela possa tender para um erotismo, uma atração de desejo, e aí, a princípio, isso vai gerar paixão, vai gerar o namoro, os planos de vida para constituírem família, e uma vez constituído a família, é preciso entender, olha, nós somos atraídos por outros motivos, mas uma vez combinado, uma vez firmado um compromisso diante de Deus, nós iremos desenvolver o aprendizado de amar de forma compromissada, para que jamais venhamos dizer que esse amor acabou. Então, o amor não acabar, amado, não é uma questão de sentimento, é uma questão de decisão. A decisão que tomamos de amar não será revogada por nada. Nós amaremos em toda e qualquer situação. Amaremos na fartura, na escassez, na saúde, na doença. Porque nós temos um compromisso. E aprendemos que amar era um compromisso. Porque aprendemos isso com Jesus na cruz do Calvário. Aprendemos isso quando Deus designou o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, meu amado, que Deus seja louvado pela sua palavra, que você que nos ouve nesse sábado à tarde possa assimilar, possa apreender na sua mente, no seu coração. E a partir de hoje você desenvolver um compromisso de amor com o seu cônjuge, um compromisso de amor com os seus filhos, um compromisso de amor com o Deus que te amou primeiro e te salvou e pagou um alto preço para que você adquirisse o direito de se tornar filho de Deus. Então, amado, vamos louvar a Deus e agradecer pela oportunidade que temos de decidirmos amar. Pastor Franco Júnior hoje vive um momento da sua viuvez, momento que compreendemos ser um momento difícil. E você que tem ainda o seu cônjuge, você tem sido grato a Deus por isso? Você tem se arrependido das vezes que você planejou abandonar, das vezes que você traiu, das vezes que você foi infiel, das vezes que, quando você sentiu ciúmes, você demonstrou que não confiava. É momento de nos arrependermos, porque o Evangelho traz para mim e para você a oportunidade do arrependimento, de renovar a nossa mente com valores corretos da palavra de Deus, para que sejamos, então, cristãos autênticos,
autênticos, né? Pessoas capazes de vivermos um evangelho que transforma verdadeiramente a nossa vida e que impacta a vida de todo aquele que tem contato conosco. Em nome de Jesus, meu amado ouvinte, eu te abençoo para que você adote o amor como sendo a única opção que você tem de obedecer a Deus e decidir amar não apenas de palavra, mas de atitude, de ação, de compromisso. Deus seja louvado, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pastor Franco Júnior. Uma das coisas que a gente, às vezes, precisa compreender é que o amor também, pastor, não é apenas... A gente utiliza muito aqui a expressão familiar, esse amor para o cônjuge, mas nós precisamos também compreender um amor por vidas, pela igreja local, e às vezes a gente acha que é muito comum a gente ver pessoas de forma assim sistemática mudando de igreja. E eu fico impressionado com a falta de amor pela igreja local, pelas vidas, falta de compromisso. E eu acho que a primeira coisa que nós precisamos compreender é que esse amor, ele precisa ser vivido no seio da família, ali entre o cônjuge, entre os filhos, mas esse mesmo amor com compromisso, esse amor deliberado, o ato de expressar amor, não só com palavras, ele também precisa ser vivido na igreja, na nossa igreja local. Então esse amor, ele precisa ser declarado através de ações deliberadas para com o próximo, para com a igreja local. E às vezes a gente vê pessoas acolá que por muito pouco decidem sair da igreja. E essas pessoas não param para pensar a falta que ela vai fazer naquele local, se vai fazer, se não vai fazer. Às vezes são líderes que exercem alguma atividade na igreja e que por algum motivo, às vezes os mais banais possíveis, abandonam aquilo ali porque acham que o tempo dela parou ali. E às vezes as pessoas compreendem muito erroneamente essa questão do servir e do amar. E às vezes elas atribuem muito a falta de reconhecimento. Eu acho que essa é a palavra. E eu creio que essa palavra de amor se encontra lá em 1 Coríntios 13. Interessante que ele começa dizendo o seguinte, pastor, deixa eu só puxar aqui o texto para a gente relembrar o que você falou aqui. São alguns tópicos aqui que eu acho muito interessante, pastor. Ele diz o seguinte... Primeiro ele começa dizendo que ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, e isso tem a ver com conhecimento. Se nós tivermos todo o conhecimento, se nós tivermos o dom de profecia, ou seja, se eu prego muito bem, mas se eu não faço isso deliberadamente para exercer amor sobre as pessoas, então tudo aquilo que eu estou fazendo é vaidade. Nós estamos correndo atrás do vento e aquilo não produz em mim ou no outro, algumas vezes, aquilo que deveria acontecer ou deveria produzir. Então, acredito que a gente precisa ter uma compreensão maior sobre esse amor e entender, por exemplo, o que diz lá em Cantares 8:7, diz, embora ali esteja se falando de um amor entre um homem e uma mulher, mas o texto diz o seguinte: as muitas águas não podem afogar esse amor. As dificuldades que nós enfrentamos, a adversidade, o irmão chato, os arranhões que nós temos na igreja. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19, Paulo vai dizer que esse tipo de arranhura, esses conflitos que nós temos na igreja, serve para nós amadurecermos, nos moldarmos uns aos outros. E às vezes, por falta dessa compreensão que o amor ele é um ato responsável, é um compromisso que nós assumimos, então nós esperamos receber mais do que dá, e assim, às vezes, a gente perde a oportunidade de despejar amor na vida do próximo. Você está ouvindo o programa Coluna da Verdade. Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar
limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias maus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos para ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu.
Amém, amado. Olha que coisa interessante, né? Faz em mim o teu querer. Você ama a Cristo o suficiente para dizer isso para Ele? Senhor, eu quero que o meu ego seja totalmente anulado, para que eu possa ter a tua vontade expressa através da minha pessoa. Amado irmão, olha que interessante, nós começamos o programa de hoje fazendo algumas reflexões, algumas perguntas, né? Por que que nós não conseguimos saborear a vida que Deus nos deu e passamos muito mais tempo mergulhado naquilo que é um problema, que é uma dificuldade, que são coisas que só produzem angústia em cada um de nós, quando na realidade nós queremos viver a vida saborosa, uma vida para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Então observa, amado, como o primeiro item do fruto do Espírito é o amor. Então entenda uma coisa, se você não tiver ou não obedecer a palavra de Deus para deliberadamente decidir amar, entenda isso, por favor, você precisa decidir amar. E aí quando você decidir assumir esse compromisso por obediência à palavra de Deus e temor, isso vai te trazer as bem-aventuranças do Salmo 112, verso 1. Quando você decidir deliberadamente amar, você vai então começar a desfrutar dessa vida saborosa que você julgava ser impossível, porque você estava em desobediência, porque você estava vivendo na realidade ao sabor daquele que veio matar, roubar e destruir, e ele estava destruindo a tua vida. Então decida obedecer, amar não de boca, não apenas de palavras, mas de atitude. Então, meu amado ouvinte, também foi dito aqui que amar é um dever, é um compromisso, mas não podemos aplicar isso apenas ao nosso cônjuge. Isso se aplica à nossa família, isso se aplica a você mesmo, você tem que se amar. Isso aplica ao seu relacionamento com Deus. Você precisa amar a Deus acima de todas as coisas. Isso é um mandamento. Isso é proveitoso para a sua vida. Então, meu amado, decida amar. É o que você precisa fazer. Decida amar o teu Deus, decida amar a igreja, porque a igreja é de Jesus. Ele edifica a igreja dele sobre toda a face da terra. E aí ele te escolheu como edificador que é para você fazer parte de uma igreja local. Então compreenda isso, aquele que é o Senhor da obra, aquele que edifica, colocou você dentro dela, para que você seja uma pedra viva, que faz diferença, que transforma, que multiplica, que influencia pessoas, que tem atitudes coerentes, que recebe dons de Deus para fazer prosperar a igreja do Senhor, para que essa igreja impacte o meio onde ela está localizado e a sociedade em torno dessa igreja seja influenciada pela palavra de Deus por causa do fruto do Espírito de cada um dos membros que participam dessa igreja do Senhor, cada um deles selecionado pelo próprio Deus. É um compromisso para isso. Pastor Franco Júnior, diante disso que o senhor falou, olha, de amar a igreja, eu quero contar um exemplo para o senhor e para aqueles que nos ouvem. Eu até contei isso já em uma mensagem na nossa igreja local, mas alguns ouvintes que não participam dela, claro, não ouviram, né? Mas eu vi um testemunho, um pastor americano contando que a igreja dele, né, todos estavam envolvidos, todos participavam, havia lá aquele momento no qual eles tinham um ministério chamado, Ministério do... me fugiu o nome agora, do voluntário, era mais ou menos assim, né? O Ministério do Voluntário. O voluntário ia para lá e ele servia em algumas áreas e tinha aquela coinonia, aquela comunhão. Mas aí depois da comunhão, o líder
do ministério sempre levava um biscoito típico lá dos americanos, né? Nem sei o nome mais, mas era um biscoito que eu traduzi simplesmente por um tipo de rosquinha, que ao comê-la ela esfarela bastante. E sempre após a comunhão, né, ficava aquele monte de farelo lá no chão, e aí parecia assim um trabalho contrário, né? Enquanto os voluntários servem, ao mesmo tempo, depois da comunhão, eles deixavam tudo sujo. E aí o pastor tomou uma decisão aparentemente radical, e ele disse assim: não, pessoal, vamos fazer o seguinte, olha, a partir de hoje não tem mais rosquinha no Ministério dos Voluntários. O líder do ministério sentiu-se altamente ofendido. E aí ele interiorizou a ideia de que o pastor o havia ofendido e desrespeitado a autoridade dele, cortando aquele momento de comunhão, né? Cortando, na realidade, era apenas a rosquinha como sendo o principal quitute ali, né? E aí ele começa a fazer o seguinte, começa a reunir algumas pessoas chaves em sua casa, e diz: ei, cara, não, vamos lá para minha casa, porque lá a gente vai poder comer rosquinhas à vontade. E aí quando o pastor abriu os olhos, havia, tipo assim, já uns 30% da igreja participando dessa comunhão lá na casa do líder do movimento de voluntários, né? Do líder do Ministério de Voluntários. E aí, amado, é claro que aquilo, né, descambou para um racha na igreja, mediante uma atitude de ofensa e uma atitude na qual aquele líder rompeu totalmente com o compromisso e com a decisão que ele deveria ter. Em primeiro lugar, com a igreja, que ele deveria amá-la e por isso não sair dela, né? Penso que ele também faltou com a ética ao começar esse movimento que eu classifico como rebelde. E assim, isso é apenas um exemplo que ilustra talvez tantos exemplos semelhantes ocorridos nas diversas igrejas espalhadas pela face da terra. Como alguns dizem, só muda o endereço e o CGC da igreja. Alguns problemas continuarão sendo os mesmos problemas. Então, amado, entenda uma coisa. Isso é algo muito pequeno, isso é algo que poderia ser facilmente conduzido de uma forma diferente, se de fato as pessoas tivessem decidido amar. Então não haveriam essas divisões. E alguns, em meio às divisões, ainda colocam a culpa no próprio Deus, quando dizem: olha, a igreja só dividiu porque Deus permitiu para que surgissem outras igrejas, né? Olha, eu particularmente não acredito nisso. Eu entendo que aquele que edifica a igreja vai usar do método da confusão e da discórdia para que a igreja dele possa prosperar. Quando isso ocorreu no primeiro século, nós entendemos que, de fato, até poderia ser uma permissão divina, mas de algo que vinha de fora, para que a igreja perseguida se espalhasse sobre a face da terra. Mas não atitudes internas como essas que nós falamos ainda há pouco aqui. Então, amado, se de fato você tem um compromisso de amor, ame. Ame simplesmente porque, eu vou ser sincero com você, te faltam opções. Você só tem essa alternativa, cristão: obedecer o teu Senhor e amar incondicionalmente. Ame por decisão e tenha atitudes que sejam compatíveis com a sua decisão. Se você quer amar, tenha atitudes compatíveis. Porque Gálatas 5 está agrupando atitudes em dois grupos. O grupo que faz parte das atitudes da carne, que contemplam o individualismo, o egoísmo, e pessoas que esqueceram de olhar para Deus como seu Senhor. Que faz contraste com o grupo que foi chamado fruto do Espírito. Que não é um fruto, na realidade, apenas do Espírito, mas um fruto no qual o Espírito Santo
tem permissão para agir na vida dessa pessoa e as atitudes dela em total compatibilidade com os princípios do cristianismo, a levam a permitir que o Espírito flua na vida dela, que ela de fato seja uma nova pessoa e que de fato ela tenha atitudes 100% compatíveis. É verdade que falamos hoje apenas sobre o primeiro grupo, né? Mas nós vamos continuar a cada sábado falando sobre isso. Nós só temos 8 minutinhos para encerrar, e aí nós já vamos começar então a te agradecer, né, e a te bendizer, tá bom? Então, para você que esteve nos ouvindo e participando aí também pelo Facebook, pelo WhatsApp, né, Deus te abençoe grandemente. Nós vamos, a partir do próximo programa, vou conversar com o pastor Franco Júnior para nós divulgarmos aqui um endereço, né, comum para essa transmissão, então você também poderá ver um pouquinho aqui desse momento ao vivo, tá bom? Mas desde já que Deus vai te abençoando. Pastor Franco Júnior, né, vai fazendo as suas despedidas em nome de Jesus, e desde já muito obrigado pela parceria de sempre. Prazer nosso estar aqui compartilhando a palavra do Senhor, e eu quero mandar aqui um abraço aos nossos ouvintes, entre eles aqueles que têm participado e deixaram aqui o seu alô, a Milena Cunha, a Cicinha Lima, ao pastor Carlos Bezerra, pastor ali da Igreja Batista Regular Canaã, deixa eu olhar quem mais está aqui, a Juliana Massal, a Carmen Souza, a irmã Idilma Pedrosa, quem mais aqui, o pastor Carlos Torres, deixa eu olhar quem mais está aqui, pastor. Tem uma pessoa aqui, não deixou. Não, Franco Júnior, perdão, ele disse, ele respondeu a pergunta como era o nome, né? Carlos Torre, pastor, ele respondeu o senhor quando perguntou. Tá. Então, Carlos Torres, Deus abençoe, amado. Que bom que você está aí. Deus abençoe. Tem uma pessoa que está mandando aqui um alô para Emanuel e toda a turma do CCDS. Amém, Emanuel, Saniele, né? E os demais, Antônio e cada um dos demais aí que me foge o nome, mas Deus abençoe vocês ricamente, amados. Um abraço para toda a igreja Gileade em Juazeiro do Norte, que se reúne ali no aeroporto. Então, um grande abraço para os nossos ouvintes, e que próxima semana que nós vamos falar de alegria, já estejam aí atentos. Já estamos alegres desde já, né, pastor? Exatamente. Amém, então, semana que vem nós voltamos e vamos falar sobre alegria, pastor. Amém, amado. Que bom, hein? Que bom, muito bom mesmo. Amado, talvez você esteja nos ouvindo aí nas cidades circunvizinhas aqui. Eu quero também expressar a nossa gratidão e a nossa bênção de Deus sobre a sua vida, né? Você que nos ouve aqui nas cidades de Crato, Barbalha, Missão Velha, né, aqui em Caririaçu, Mauriti, me foge talvez o nome de algumas cidades nas quais essa emissora alcança pelas ondas do rádio, mas você que nos ouve em qualquer lugar do mundo através da web, através do Facebook, Deus esteja ricamente te abençoando, te fazendo prosperar. Mas entenda que, segundo nós pregamos aqui, segundo nós falamos, né, isso tudo acontece como, amado? Acontece mediante o temor a Deus, tá? Então, o temor a Deus e a obediência aos mandamentos dele é a razão pela qual nós prosperamos e podemos ter essa vida boa, frutífera, né? Uma vida madura para a honra e glória de Jesus. Então, amanhã, domingo, a partir das 18 horas, ali na rua Doutor Mauro Sampaio, você é nosso convidado para ouvir a segunda mensagem sobre maturidade espiritual. Deus seja louvado, Deus te abençoe. E o culto lá também, pastor Franco Júnior, que horas? O culto inicia às 18 horas, lá na rua Ana de Jesus Pita, número 105, no aeroporto Conviver. Amém. Então Deus seja louvado. Mas obrigado mais uma vez e até o próximo sábado, em nome de Jesus. Amém, amado. Fica com Deus.